luzinha para apontar, ela caiu, quebrou. Aí eu comprei outra. Ela caiu e quebrou. Aí eu ganhei duas. Né? Agora, só esqueci dela, mas é porque eu cheguei hoje acelerada para fazer o estudo. Nós estávamos falando acerca dos milagres realizados através da vida do Eliseu. E agora chegamos num ponto que vamos falar de outros milagres que estão no decorrer da Bíblia, do segundo livro de Reis, falando sobre Eliseu. E a gente sabe que Eliseu realizou muito mais milagres do que Elias. Não porque ele tinha uma condição melhor, um estudo melhor, não. Porque Deus quis dar a ele uma porção dobrada, um tempo maior para realizar a sua obra naquele reino. Então, olha para o teu irmão e diz assim, você não precisa ser melhor, você só precisa estar disponível. Quem está disponível não precisa levantar a mão. No slide 126, pode colocar, por favor, a gente vê aí outras narrativas sobre Eliseu, do capítulo 4 até o capítulo 8. E vai falar de Deus suprindo a necessidade da viúva, vai falar Deus ressuscitando uma criança, o veneno que é retirado da panela e a multiplicação dos pães. Então, Eliseu também realizou uma multiplicação dos pães. Esses relatos, esses 4 outros milagres, vão mostrar o cuidado de Deus. Deus aí não estava só manifestando o seu poder. Ele estava demonstrando o seu cuidado para aqueles que eram fiéis a ele. Então, saiba, a sua fidelidade tem alcançado o Senhor e ele tem mostrado o seu cuidado para com você e comigo. Por isso estamos aqui nessa noite, por causa do cuidado de Deus. E quando a gente olha a Deus com esse prisma, nesse direcionamento, a gente não vai ficar olhando Deus só como um Deus severo, um Deus de justiça, porque Ele é. Mas também a gente vai olhar Deus como um Deus de amor, um Deus carinhoso, um Deus que quer nos abraçar, que quer se aproximar de cada um de nós. Vamos ler no capítulo 4, os 7 primeiros versículos desse capítulo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A viúva de um profeta. Ela chegou no momento que ela estava incapaz de saldar a sua dívida. E aí veio o credor, todo mundo sabe dessa história. Só eu acho que já preguei mais 3 vezes nesse texto. Veio o credor para levar os seus 2 filhos à escravidão.
Aí você diz, que gente ruim, mas isso era a lei. Abre a sua Bíblia em Levítico, deixa marcado aqui. Levítico 25. Levítico capítulo 25. Vamos ler os versículos 39 e 40. Diz assim: quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então, se a pessoa não podia pagar a dívida, ele era obrigado, segundo a lei, a servir ao credor até o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano de descanso, o ano da libertação para os israelitas, e ele acontecia a cada 50 anos. Então, era comum, já que a viúva herdou a dívida, marido, não deixa a dívida para sua esposa. Diga amém, esposa. Quando você se for, deixa tudo organizado, certo? Tudo bonitinho, tudo acertado. Aqui, no caso, ela segurou a bomba, porque o marido deixou dívida para ela. E aí ela não pôde pagar, principalmente porque seus filhos eram pequenos, não tinha quem pudesse sustentá-la. E ela, como viúva, agora não podia trabalhar. E, segundo a lei, o credor podia pegar os seus 2 filhos e levá-los para serem escravos, servirem, até o ano do jubileu. Imagina se aquele fosse o primeiro ano depois do ano do jubileu. Eles iam servir por 50 anos. Mas o poder de Deus se manifestou no cuidado com aquela família. E aconteceu o quê? Ela possuía em casa apenas uma botija de azeite. Irmão, milagre não precisa de muita coisa para acontecer, senão não é milagre. O milagre é pegar do nada, fazer alguma coisa, pegar do pouco e multiplicar, pegar aquilo que não existe, que você não vê, e trazer a realidade. E ele pegou a botija de azeite, e ali houve a multiplicação. E você conhece a história. O azeite era muito importante. O azeite servia para alimento e também como combustível, inclusive para as lâmpadas. E o azeite não parou de fluir. Imagina, com aquela botijazinha continuar jorrando, até que todos os vasos fossem cheios. E olha só, a indicação da quantidade de vaso era a demonstração da fé daquela mulher. Às vezes a gente recebe pouco porque crê que Deus só nos dá pouco. Precisamos ser ousados no pedir, porque Deus está pronto para abençoar. Qual é a medida da sua fé? Qual é a demonstração da sua fé? O quanto você mostra nas suas atitudes a sua fé é o quanto Deus pode realizar na sua vida, porque você limitou Deus a isso. E nós, muitas vezes, limitamos Deus, e Deus quer dar mais, e não tem vaso para receber o que Deus quer dar. Se aquela mulher tivesse mais 20, 30 vasos, ia encher? Ia. Também ela se expôs, né? Deve ter tido os vizinhos. Será que ela vai devolver o vaso? Todo mundo pegando vaso de todo mundo. Mas ela acreditou naquilo. Não limite a bênção de Deus na sua vida, irmão. Só quem pode limitar a bênção de Deus na sua vida é você. Não adianta dizer, por causa do irmão. Não, que fulano falou isso. Não, é você. O problema sou eu na minha vida. Eu é que preciso me superar, avançar além das minhas limitações. Posso. Porque não faço por mim, não faço na minha força, mas pelo Espírito Santo de Deus em mim, pela força do Altíssimo em mim. Aleluia, glória a Jesus. É fé
e obediência à palavra. O quanto você tem ouvido da palavra de Deus e tem obedecido nessas ministrações. Irmãos, eu sempre procuro marcar alguma coisa para me servir de norte, de condutor. Porque eu sei que quando Deus fala do altar, Deus está nos dando o caminho para seguir. Eu costumo dizer que é o mapa do tesouro. Você tem que ir marcando cada ponto, porque vai chegar no momento certo e o caminho já vai estar delineado. Há suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Amém. Vamos continuar a leitura? Essa leitura é hiper, super grande, que vai falar da criança que foi ressuscitada, mas eu quero ler com você isso. A partir do versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: eu habito no meio do meu povo. Ela estava dizendo assim: meu povo vai cuidar de mim, não se preocupa. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para a sua mãe. Toda vez que a criança fica doente, a gente manda para a mãe, que a mãe é que sabe cuidar, não é não? E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Olha só, Deus não mostrou ao profeta. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai.
Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Aquela mulher rica tinha o amigo certo, um profeta do Senhor. Sabe, nós precisamos saber quem a gente leva para a nossa casa, quem a gente hospeda na nossa casa, porque a gentileza também faz parte do serviço cristão. Mas a gente precisa saber quem serão os nossos próximos, as pessoas mais chegadas, pessoas em quem a gente pode colocar uma expectativa de que no momento de aperto nós encontraremos nessa pessoa a manifestação do próprio Deus. Você veja que aquele menino foi o milagre do Senhor. No entanto, ele estava sujeito a todas as adversidades da vida, as doenças, as pragas. Cada um de nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas, quando Deus decide intervir, o Senhor faz. E não importa quem vá dizer alguma coisa. Você conhece meu testemunho, da médica que disse: se despede da tua esposa, talvez seja a última hora, a última vez que você vai ver. E eu disse: a minha hora ainda não chegou. Irmãos, do jeito que eu estou aqui agora, tirando o mal-estar, né, mas a tranquilidade que estou aqui agora, era a tranquilidade que eu estava as 3 vezes que quase parti desse mundo. Primeiro, a certeza da salvação. Segundo, o Espírito Santo já havia dito que não era aquele o momento. Ou a gente acredita, ou a gente passa a vez. E glória a Deus, eu acreditei, porque eu acredito no meu Deus, e eu sei conhecer a voz do Senhor. Porque a ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor. E Deus ali manifestou aquele milagre extraordinário na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela decidiu andar com um homem de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é uma pessoa de Deus? Pergunta. Qual foi a reação dela? Se ela acredita que é uma pessoa de Deus, diga: vou andar com você. Vou andar com você. Porque quem anda com homem e mulher de Deus é abençoado por Deus. Aleluia! Essa pessoa que está do teu lado tem bênção de Deus para a tua vida. Valoriza essa pessoa. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho. Esse livro é maravilhoso. 38.
E voltando Eliseu, um outro milagre. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Irmãos, isso é um alerta para mim. Não sei cozinhar, vou fazer o que na cozinha? Né? Você vai fazer compra, não sabe o que comprar. Quem sabe fazer compra legal? Que conhece tudo quanto é produto? Meu marido. Quando eu vou no mercado, quando vou sozinha, é ótimo, irmão, porque meia hora eu resolvo a parada. Eu entro, já vou, o que eu preciso? Vou lá, só pego aquele que já sei que dá certo, aquele que dá certo. Agora, meu marido e Juju, quando chega no mercado, aí, irmãos, parece que estão assim no shopping. E vão olhar todos os produtos, vão ler o rótulo. É isso também, pastor? Mais outra. Você não vai ao mercado, né? É. Aí eu fico assim, vem cá, vocês vão comprar isso? Não. Então por que você está olhando? É isso aí, para ver a novidade. Preciso saber o que tem de novo. Preciso conhecer mais. Eles é que estão certos, irmãos. Eu que estou errada. Não, eu é que estou... Eu estou certa também. Que eu não devia era ir ao mercado, né? Ah, Ney, você não tem nada que ir para o mercado. Deixa ela aí e acabou. Aí aquele homem vai lá para melhorar o caldo, colhe uma porção de erva e bota na sopa. Não sabia ele que aquela erva que ele tinha colhido era uma erva venenosa. Era trepadeira do campo, misturado com fruto silvestre. Ele catou tudo que ele viu pela frente e colocou na panela. E aí, os filhos dos profetas, olha a calamidade que seria. Na escola de profetas, os filhos dos profetas comendo, e depois a morte certa para todos eles. Para nós tem uma promessa: se a gente comer alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque o Senhor está conosco. Amém? No mundo espiritual, irmão, a gente precisa ter cuidado com o que nos alimentamos. Porque algumas coisas que nós nos alimentamos espiritualmente pode ser erva daninha, pode ser venenoso. Vem com uma aparência bonita, parece ser algo bom, mas vai nos trazer morte. Dá para pregar sobre isso, os pregadores de plantão. E nós precisamos ter cuidado com isso, mas graças a Deus, o profeta estava lá. E o que o profeta colocou na panela? Farinha. De novo, não era farinha que trouxe a cura. Farinha foi apenas um ato que colocou. E ali deixou de ser sopa, passou a ser pirão, né? Cheio de farinha dentro, virou um grande pirão ali. Isso aí você ia gostar de comer essa. Não é a farinha. Irmãos, tem coisas que a gente faz que não é a coisa que dá certo, mas é o ato profético. É a forma que você faz. A gente está prestes a receber a nova palavra profética. E quando a gente crê nela, quando a gente toma posse dela, aquilo se manifesta na nossa vida.
Aleluia. Vamos andar um pouquinho mais, vamos falar do outro milagre, da multiplicação dos pães. Olha aí, 42. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Trabalhe conforme a palavra do Senhor. Mesmo que pareça alguma coisa esquisita, dá ao povo. Não tem suficiente, dá ao povo para comer. Não tem. Se é o homem de Deus que está falando, faça. Porque aquele que obedece ao profeta, irmãos, ele é próspero, ele é abençoado. Glória a Jesus. Vamos para um outro milagre, que é o milagre da cura de Naamã. Esse você conhece. Pode botar o slide 124? Deus cura a lepra de Naamã. Naamã vai procurar ajuda em Israel. Ué, Naamã era de Israel? Pergunta para o seu irmão. Naamã era de que nação? Ele era sírio. Ele era da Síria. E a Síria era a nação opressora de Israel. Então, vejam só. Naamã, um comandante do exército, já tinha feito incursões em Israel, tanto que, numa dessas incursões, ele levou uma menina escrava, tirou uma menina de sua casa, da família, de seus pais, e levou para a casa dele para servir a sua esposa. Então, Naamã não tinha nada a ver com Israel. Mas tinha uma pessoa de Deus dentro da casa dele, mesmo em situação difícil. E quem estava aqui na conferência escolhida viu a bispa Érica pregando sobre isso. E a menina vai dar testemunho de Deus e do homem de Deus. E ela disse para sua senhora: ó, tem um homem de Deus em Israel. Ela podia deixar Naamã ficar leproso. Esse cara me tirou de casa, me fez de escrava, estou eu aqui trabalhando, fora da minha família, fora da minha terra, me levou para outro país, me tirou da minha cultura totalmente diferente. E eu ainda vou ter misericórdia dele? Eu ainda vou dizer, dar a receita do sucesso para ele? Já pensou assim, de alguém? Eu vou ajudar fulano? Eu não, quero mais que o navio negreiro passe e passe a régua, não é? Às vezes a gente não pensa isso. E quando as pessoas votam para a pena de morte, para aqueles que cometem crimes sérios, a gente fica com raiva. Mas o que a Bíblia está ensinando para a gente? Que esse tipo de sentimento não pode estar no nosso coração. E a menina diz: apesar desse cara ter feito tudo isso, eu vou contar para ele que tem solução para o problema dele. E, irmãos, quando você andar com alguém na rua, der de cara com uma pessoa que lhe faz mal, que te empurra, sabe aquelas pessoas que andam ali na Alcântara? Você já andou na Alcântara, sabe? Perto da época de Natal, de Ano Novo. É uma bênção, Alcântara. Eu moro ali, mas eu nem saio na rua. E aí você anda num pedacinho, uns 10, pum, te dá aquele encontrão, pum, outro encontrão, e você diz: o que você diz nessa hora? Abençoado, glória a Deus, seja feliz. Ou vira para trás e diz: pô, qual é? Não está enxergando não? Olha para onde você anda. Isso a gente faz, irmão, só no pensamento, e diz assim: ai, para com isso, você é crente, pensa em abençoar. Vai que você abençoa aquela pessoa, a pessoa alcançada pelo poder do Espírito Santo,
E ela chega ali na frente e ela é liberta pelo Senhor. E ela diz: o que aconteceu? Quando eu passei naquela rua e encostei naquela mulher, meu Deus, eu senti um choque, eu senti alguma coisa. Irmãos, a gente nunca sabe quando é que a gente vai transmitir a bênção de Deus para alguém. A gente só precisa estar pronto para isso. E aquela menina falou para Naamã: olha, Naamã, tem gente boa em Israel, tem profeta, tem homem de Deus em Israel. E Naamã, com a maior cara de pau, um comandante que atacou Israel uma porção de vezes, vai para Israel, procura o rei de Israel, leva presente para o rei de Israel e diz assim: cadê o cara que cura? O rei de Israel falou assim: estou frito. O profeta não vai muito com minha cara. Eu vou ter que dar conta desse comandante aí que vem e arrasa Israel. Se ele não for curado e ficar com raivinha, como é que vai ser a minha situação? Olha a situação, inclusive política, dessa questão. O texto é muito bom para ler, mas é muito grande. E aí, vamos ler do 15 até o 19. Depois que Naamã mergulha nas águas, vamos do 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha a atitude do profeta, a atitude daqueles homens e o que aconteceu, a conversão de Naamã. A conversão daquele comandante que avançou contra Israel. A conversão daquele homem que fez cativos, que fez escravos. Como é que aquele homem poderia, alguém imaginar, de um dia fazer uma declaração como essa? E o que acontece? Porque não vai dar para a gente ler toda a história. Naamã escolhe um pedaço de terra na Síria para poder adorar ao Senhor num lugar específico. Adorar ao Senhor no lugar separado. Adorar ao Senhor no lugar onde só adoraria ao Senhor. Ele não fez como os outros sírios. Ele não pegou mais um Deus e colocou na galeria de seus deuses. Não. Ele disse: eu reconheço que em toda a terra não há Deus. Ele decidiu adorar apenas ao Senhor Deus de Israel. E isso contrasta muito com a situação de Israel naquele momento. Porque Israel estava em apostasia. O povo de Deus estava afastado de Deus, mas Deus permanecia presente. E Deus, como o seu povo não quis, ele abençoou a outro povo. E desde então, irmãos, olha, desde lá do Antigo Testamento, a Bíblia nos mostrando que o Senhor é Deus de judeus e de gentios. Ele salvou, ele veio para os seus que não receberam, então todos os que receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é muito lindo. E agora, Geazi vai atrás de Naamã, porque Naamã deu os presentes, era normal isso. Quando você ia numa outra nação, você levar presentes para as pessoas com quem você ia ter contato, se relacionar. Lembra da rainha que veio visitar Salomão, que levou vários presentes? Normal.
Só que Naamã não quis presentes. Por quê? Ele não queria que houvesse interferência no conhecimento. Eliseu não quis presentes. Ele não queria que tivesse interferência no conhecimento de Deus, achando que Deus vai me abençoar se eu agradar o profeta. Ele não queria isso. Então, ele recusou os presentes. E aí, Naamã foi embora mais surpreendido ainda. E o que acontece? Leia comigo no 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem, meu senhor me mandou dizer. Começou mentindo. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi cresceu o olho. O que o profeta recusou, Geazi ficou chateado, porque a gente podia fazer muita coisa com $4.000. É mais ou menos nos dias de hoje o que daria. Imagina, irmão, chega alguém aqui: eu vim trazer uma oferta especial para a igreja. $4.000. Você veio de onde, filho? Sabe, né? Então, né? Então, você entende, né? E a gente, irmãos, às vezes a gente vai dizer assim: é do jogo do bicho, o problema é dele, quem jogou foi ele. Trouxe, a gente ora e santifica. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com a ganância da nossa alma, porque a nossa alma, ela é pecaminosa, sabe? Ela tem uma tendência para o mal. E hoje, me lembro que hoje o pastor estava falando isso na mesa, que a gente precisa ter cuidado com as pessoas que vêm nos oferecer algumas coisas. Porque quem está indo para o buraco não se contenta de ir para o buraco sozinho, quer carregar alguém. E ele faz o quê? Leva você no engano para o buraco junto com ele. E o que acontece? Tal como aconteceria conosco hoje. A lepra de Naamã passou para Geazi. Quando a gente se vende, irmãos, a lepra, o pecado da pessoa, chega até nós. Eu tenho uma camiseta muito legal, que tem código de barra, e ela diz assim: quem já foi comprado não se vende. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não precisa de mais nada. O que estiver faltando é o Senhor quem vai acrescentar. Então, a gente não pode fazer alianças, nem ter interesse em alguma coisa. O Espírito do Senhor advertiu, falou com Eliseu sobre o que Geazi estava fazendo. E então, encerrou o nosso tempo. A gente não vai poder continuar. Mas, sabe, o que tem chamado a nossa atenção é o momento que nós estamos vivendo.
que requer santidade. Nós podemos nos esquecer de qualquer coisa, menos da santidade. Porque precisamos estar diante de Deus, principalmente no momento conturbado que nós estamos vivendo, mas ninguém pode se aproximar do Senhor, viver junto com o Senhor, se não estiver em santidade. E a Bíblia vai nos chamar de santos de Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e chame essa pessoa de santo de Deus. Pesado, né? Exigência alta, não é? Mas olha só, quando você está buscando o Senhor, se separando do pecado, se dedicando ao Senhor, o que Deus vê não é a sua vida, os seus pecados, mas é o sangue de Jesus Cristo sobre nós, nos lavando, nos purificando, nos santificando. A santificação é um processo que não pode parar na nossa vida. É uma busca constante e nós precisamos estar em santidade. Mas eu não preciso tanto, eu só cuido da iluminação da igreja. Toque em alguma coisa da casa do Senhor sem estar em santidade. Vai estar chamando para si o pecado, a lepra. Porque tudo que tem nessa casa foi consagrado, foi santificado ao Senhor. E não pode ser contaminado. E que Deus possa estar nos alertando constantemente. O Espírito Santo possa estar nos fazendo lembrar constantemente que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Nós vamos ter o encerramento, mas eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E eu gostaria que você pudesse orar por alguém. Olha, acha alguém e diga assim, vou orar por você agora. É tão fácil a gente orar, falar só por quem está do nosso lado. Fala com quem está longe, diz assim, vou orar por você. Seja ousado. Fala para a pessoa que está mais longe. Não precisa nem chegar até ela se você não quiser, mas ore por ela agora. Levante a sua voz em oração. Por quê? Porque você está na casa de Deus, está debaixo da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, e Ele agora te enche de ousadia, de coragem, coloca na sua boca a palavra de vida. Então libera essa palavra sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aqui estamos, ó Deus, exercendo o nosso ministério de sacerdotes. Oh, glória a Deus. E o Senhor nos dá essa graça. O Senhor nos dá essa autoridade. O Senhor nos dá essa unção. E nós a compartilhamos com nossos irmãos. E nesse momento, Senhor, nós queremos abençoar. Não pedimos nada por nós. Não queremos pedir nada para nosso benefício, mas estamos pedindo, Senhor, para nosso irmão. O Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor sabia que estaria aqui agora, perto de mim. Ei! O Senhor o trouxe aqui para que ele fosse abençoado por esse filho teu. Então, Deus, traga a realidade que está sendo chamada agora pela oração de seus filhos. Manifesta, ó Deus, no nosso mundo a bênção que já foi provida no céu, Senhor. Que essas orações possam atrair essa bênção até nós, possam ser manifestas até nós, porque onde há um homem e uma mulher de Deus, a presença de Deus é garantida. Onde há um profeta de Deus, a palavra que vivifica, que restaura, que transforma, que cura, ela se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Nós abençoamos, ó Deus, os nossos irmãos.
Nós profetizamos sobre eles as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aquilo que os seus corações têm desejado. Que sejam alinhados com o desejo do Espírito Santo. Que estejam, Senhor, em comum acordo com a vontade de Deus, para que não haja impedimento para a sua manifestação. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por esse culto. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana de vitória. Isso significa, Senhor, que problemas surgirão, mas eles serão vencidos em nome de Jesus. Que muralhas se erguerão, mas elas serão derrubadas em nome de Jesus. Que setas do inferno podem ser lançadas, mas elas não atingirão a nenhum de nós, porque a nossa vida está em suas mãos. Dá-nos essa vitória, Senhor, durante esta semana, e as bênçãos que nós iremos contar e profetizar estarão sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coloque sua mão para receber. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso querido Salvador, e o poder do Espírito Santo esteja sobre sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Deus diz? Amém. Então aplauda Jesus. Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória.